Estão me ouvindo agora, gente? Vamos, Oi. Pino. Vamos para a guerra, gente. Eu estou lhe Guerra ouvindo, travou. hein? Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Liga lá para ver. Eu estou tranquila e ouvindo você e não está travado. O que está travado? Pode continuar agora. Mas você está me vendo direitinho? Estão ouvindo? Porque Sim, eu estou lhe ouvindo também. Perfeito. Então então vamos, pode continuar. vamos entrando, gente. Vamos continuar. Então, nós estamos assim bem impactados com esse tema, gente, porque nós nunca tínhamos assim parado, eu acredito, ou então foi uma revelação nova que Deus trouxe para nós acerca da crítica, né? Então a gente vai ver aqui alguns textos, o que que a Bíblia nos ensina, nos fala, o que que o Senhor quer nos orientar através da palavra em relação à crítica. Onde é que ele vai nos exortar? Como era que eu estava vendo isso na minha vida? Eu nem via, né? Porque a crítica ela pode ser destrutiva. E algo tão real, é claro isso para mim, para você, que à medida que eu critico o outro, à medida que eu critico você, eu corro o risco também de ser criticada, é claro. Se eu faço isso com você, vai correr o risco de acontecer comigo também. E lá em Mateus, no capítulo 7, do 1 ao 5, o Senhor vai falando, vai nos advertindo que não devemos julgar para não ser julgados, não exercer juízo sobre a vida do outro, né? Porque com o juízo que nós julgamos, nós seremos julgados. Com a medida com que medimos, nos medirão também. O versículo de número 3 diz assim: se que eu devo primeiro, porque a gente aponta facilmente, critica facilmente, né? Por que eu vejo facilmente o erro na sua vida? Porque eu lhe critico com tanta facilidade, né? Se eu vejo o argueiro no teu olho, primeiro eu tenho que tirar o que está no meu, entendeu? Então não tenho por que fazer crítica de você, da sua maneira de viver, da sua maneira de falar. Eu posso lhe ensinar, é diferente. Quando um líder senta com você para lhe ensinar, para lhe discipular acerca de um tema, é diferente da crítica. A crítica, ela fere ao Senhor, sabe por quê? Porque eu e você somos morada dele. Então, a partir do momento que eu gasto meu tempo criticando você, fazendo juízo a respeito de você, eu estou ferindo ao Senhor. Então, a Bíblia está aí para nos ensinar. Eu não posso viver mais dessa forma, porque à medida que eu faço isso, eu estou transgredindo, eu estou quebrando um princípio. Aí no versículo 5 de Mateus 7, ele diz assim: hipócrita, então tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Com facilidade a gente consegue criticar o outro. Com facilidade. Só que nós não percebíamos, até pelo menos eu e a Baxi até hoje, da forma como o Senhor nos falou, como ele nos advertiu. E olha, não é só isso não, tem muito mais. Hoje não dá nem para terminar. Eu creio que lá na frente nós vamos continuar com esse mesmo tema, porque tem muito para o Senhor nos ensinar, versículo por versículo, a respeito da crítica. Pode falar, Baxi. É que tem gente que entrou agora está perguntando qual o tema. O tema é o que ela acabou de falar, né? Que a gente vai ter que dar um tempo maior sobre este assunto, voltar nele outra vez. Crítica, seja liberto. Eu falei no início o que é uma crítica, é além daquilo que você fala a respeito da vida do outro. É o ato de examinar ou julgar o valor ou mérito de alguma coisa, censurar e encontrar falhas. Então, crítica entra no ponto de julgamento. De E aí julgamento. a palavra vai trazendo muitos textos que nos confrontam a respeito disso. Aí eu vou repetir só o versículo primeiro do capítulo que eu citei aqui, que é Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados.
É dentro do que a Vasti falou aí agora. A crítica a respeito do que a Bíblia nos ensina é muito além do que o que a gente pensava até então. Entendeu? Tem um tema que eu acho que é você que ministra, Vasti, no curso, que entra um pouco nisso, que o rejeitado, ele tem um senso de crítica muito presente na vida dele. A raiz da rejeição, ela traz com ela também uma raizinha chamada crítica. A pessoa que carrega a rejeição nela, não foi liberta da rejeição, ela vive uma vida assim de crítica que só a graça de Deus. Agora, eu fui entender perfeitamente, mais profundamente, estudando sobre a crítica dentro da visão bíblica. Aí, lá na frente, a gente vê o quê? A necessidade de entrar em um genuíno arrependimento. Eu sei que Deus vai mostrar para você, como foi mostrando para mim, e me conduzindo ao arrependimento acerca de muitos episódios onde eu critiquei. Então, a Bíblia fala assim, aquele que se arrepende e abandona, alcança de Deus a misericórdia. Então, Mateus 7, você anota aí para você ler depois, que eu já citei os 5 versículos, do 1 ao 5, vai lhe mostrar direitinho o que você deve fazer, o que deve parar de fazer, qual que é a minha postura bíblica em relação à crítica. Eu citei o verso 1 e vou citar o verso 5. Hipócrita, olha, começa nos chamando de hipócrita. Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem. Você vai começar a ver bem para tirar o argueiro que está no teu olho. Por que só eu enxergo que o outro tem esse problema? Por que só eu enxergo que o outro tem aquela dificuldade? Porque eu tenho tanta facilidade de eu pregaria melhor do que aquele ali. Eu ministraria melhor aquela palavra. Eu sei muito mais do que fulano de tal. Gente, é hora de nós permitirmos que essa palavra entre. Nós precisamos estar dispostos a perdoar o outro, aquele que nos critica, senão a gente vai vivendo e vai trazendo um formato para a nossa vida, para nosso procedimento totalmente fora do princípio da palavra de Deus. Então, é necessário estar disposto a perdoar, que é uma coisa que não é assim tão simples. Você precisa estar disposto a perdoar aquele que lhe critica, precisa arrancar de você, não aceitar essa crítica. Porque, olha, é tão difícil você ouvir o outro falar assim, olha que palavra tremenda, eu fui edificado. Olha que bênção que a pastora Vasti trouxe o conceito da palavra crítica. Isso aí a gente não tem tanta facilidade de fazer, não. A gente tem facilidade de dizer assim, ó, eu tenho o conceito de crítica melhor do que o que ela tem. Então, nós precisamos sair dessa condição. Nós não somos marionetes de espíritos que trabalham contrário à vontade de Deus. Então, a Bíblia diz que, em Lucas 17:3, tende cuidado de nós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então, olha aí, tem as duas posições. Eu peco contra você, a palavra está me ensinando que é para você me perdoar. E vida que segue. Vamos em frente. Eu preciso praticar o perdão na minha vida. Vou repetir o versículo na íntegra. Lucas 17:3. Tende cuidado de vós mesmos. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Tá vendo? Simples assim. Mas nós temos, assim, muita facilidade de complicar. Queremos, assim, uma explicação para tudo. A palavra, ela já está explicando. A palavra já está trazendo luz. A palavra já está clareando os nossos caminhos. Não é? O Salmo 119, 105, que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Então,
nós precisamos ter cuidado com essas questões da crítica. Às vezes você nem percebe, mas isso já está tão impregnado em você que você não percebe, já faz parte do seu estilo de vida. É diferente de você ser um observador. O observador, ele faz aquela observação e guarda para ele, a não ser que o outro lhe chame e fale, e aí, você observou alguma coisa? Por exemplo, no nosso início de caminhada no seminário, quando a gente começou a estudar a homilética, que é a arte de pregar, eu estava lembrando hoje à tarde, tinha a prova da prática, que era você pregar. E os seus colegas, todos em sala de aula, eles tinham que analisar, observar, anotar, para E corrigir, avaliar. para lhe avaliar, exatamente. Só que a gente via, na medida do tempo que ia passando, que alguns, e eu não estou dizendo que não estou me incluindo nisso, vem aquela crítica, rapaz, aquela palavra ali, se ele fosse por esse caminho, o negócio ia pegar fogo. Se ele fosse por essa linha, ó, se eu estivesse pregando naquela hora esse texto. Então, isso é muito fácil, seminarista, por causa dessa prática, né? dessa tarefa, vamos colocar assim, que tem de observar o sermão do outro. Às vezes, ele começa a entrar no caminho da crítica sem perceber. Pode falar. É muito forte essa questão de você falar da vida do outro. Um dos textos que eu estava estudando e lendo hoje à tarde está lá em 1 Tessalonicenses 4, de 8 a 11. Na verdade, o que, que o texto quer falar? Cuide da sua vida, deixe que o outro cuide da dele. É mais ou menos isso que o texto quer dizer. Que às vezes é aquilo que o texto que ela começou falando. Como é que você enxerga um cisco no olho do outro se você tem um argueiro no seu? Você tem uma árvore inteira cobrindo o seu olho, você está enxergando um cisco. Então, esse texto lá de 1 Tessalonicenses 4, de 8 a 11, é mais ou menos, eu coloquei assim, ó, resumo, cuide de sua vida. Sabe por quê? Nós não estamos dando conta nem da nossa própria vida. Como é que eu vou administrar a sua vida? Não é verdade? É verdade. E como é que a gente vai vencer, ser livre desse espírito de crítica? Só existe uma forma, quando a nossa vida ela estiver recheada de amor. Só o amor. Só o amor genuíno, que Eu vem de acho, Deus. Não é um sabe amor nosso. sabe esse texto que você falou de Filipenses 4? É Filipenses Primeira vez, Tessalonicenses. é, 1 Tessalonicenses 4, o título dele é Exortação à Prática da Santidade. Então, exato. você não entrar nesse caminho de julgar o outro, você está caminhando para a santidade. Nós não podemos estar julgando o nosso irmão, porque a santidade vai ficar bem longe de nós. Vamos nos tornar meros religiosos, que põem aquela maquiagem bonita e vai para a igreja. Mas por trás da maquiagem, por trás daquela capa, existe toda uma situação que precisa de conserto, que precisa de reparos. E esse texto é uma exortação à prática da santidade. Esse texto que É você falou. interessante que a continuação do texto, um versículo está na exortação à prática da santidade, e o restante dos versículos está na prática, a exortação ao O amor amor fraterno. fraterno. O amor fraterno é a partir do verso 9. Fala do amor fraterno. Esse amor fraterno, ele vence todas as adversidades na nossa vida. Mas ele tem que ser vivido. Eu preciso viver. Esse amor fraterno, ele muda o curso da nossa vida. Ele muda toda a nossa caminhada se nós permitirmos que esse amor seja uma realidade na nossa vida. Então, Romanos, você leu Romanos também, eu também tinha outro texto de Romanos, mas não foi o mesmo capítulo que você abriu. Romanos 14:1 diz assim, ora, ao que é fraco na fé,
não para jogá-lo numa condenação. Você tem que acolher. Você não pode abandonar, deixar de lado. O fraco na fé aqui se refere àquele que ainda não está tão amadurecido. Ele está num processo. Na realidade, todos nós estamos num processo, só que alguns já caminharam mais. E, às vezes, aquela pessoa lá que está começando deu uma leve escorregada e a gente não acolhe. E esse texto de Romanos manda acolher, manda tomar cuidado com a crítica nesse sentido aí. Precisamos acolher o que é fraco, que está começando, aquele que está ainda começando a abrir, a manusear a palavra de Deus. Então, há uma facilidade muito grande de apontar o dedo para ele. Pode falar. Esse mesmo texto de Romanos 14:1, eu anotei ele em outra versão que diz assim: aceitem entre vocês quem é fraco na fé, ou seja, aquele que está começando, né? O bebê na fé. Agora, interessante, ó, aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Olha só. Muito forte, né? Que versão Essa é é na essa? versão NTLH. É muito forte, Ó, sem né? criticar. Porque Tá sem vendo? criticar, porque o bebê na fé, ele está trazendo ainda muitas manias, né? Que às vezes até um crente mais maduro até tenha, mas às vezes a gente que já caminhou, já subiu um degrau a mais, não tem tanta paciência, né? E a Bíblia tem nos ensinado isso. Isso é exortação ao amor fraterno, né? É, Então, ao invés de nós ficarmos. A gente pode até traduzir isso, por exemplo, você que é mãe de um rapaz e ele vai se casar, ou ele se casou já agora há pouco tempo, um mês, um ano, e aí você, como uma mãe, está avaliando a conduta da sua norinha, né? Que não faz um pudim como você faz, que não passa a roupa como você passa, só que você já tem anos de estrada e ela está começando a jornada agora. exatamente. Então, na vida da fé em Cristo Jesus, é diferente. A gente precisa acolher essas pessoas, né? Aceitar, não podemos tolerar pecado, é diferente de tolerar pecado, mas é o corrigir em amor, é o ensinar em amor, né? É trazer o fraco na fé, o imaturo na fé, né? Sem criticar, ensinando. Porque quando a gente vê Jesus com o fraco na fé, como a mulher adúltera, por exemplo, né? Jesus podia ter criticado ela ali, mas ele não fez isso. Ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mulher, Verdade. aonde estão aqueles teus acusadores? É Vá verdade. e não peque mais. Ele não ficou ali questionando, ele sabia do comportamento dela, né? Mas não cabia naquele momento, não era isso, tá vendo? Você devia ter feito assim, devia ter feito do outro jeito, você não devia ter esse comportamento. Não. O amor ali falou mais alto, né? O amor cobre multidões de pecados. Então o texto está falando: aceite entre vocês quem é fraco na fé, sem críticas, ou É isso sem mesmo. criticar as opiniões dessa pessoa. Romanos 14:1. Tá vendo? Se a gente caminhar na palavra, as coisas ficam mais suaves. Você citando esse exemplo aí, eu lembrei de um professor nosso de psicologia pastoral. Esse professor de psicologia pastoral, ele era muito assim, muito aberto. Sabe aquele professor que abre a mente do aluno? E uma vez ele falou em sala de aula e depois a gente sempre trazia lembrança para ver se ele ensinava mais dentro daquela frase dele. Quando a Bíblia diz, então, que é para acolher o fraco, ele falou assim, olha, que é o contrário da igreja hoje, né? Alguém entrou aí e falou assim, tem irmãos que é uma facilidade de criticar, é verdade. E hoje, a partir de hoje, todos nós que estamos aqui nessa live, nós não vamos mais viver essa vida assim, vamos ter que consertar. E esse professor, ele disse assim, que a igreja é Vera, a igreja é Vaxi, a igreja é a Sônia Mara, a igreja é a Érica, a igreja é você que está aí.
ele fala que a igreja é o único exército que deixa o ferido para trás. Ou seja, mas onde se aplica isso? Nesse versículo aqui. Se a Bíblia está dizendo que é para a gente orar, acolher o que é fraco, só porque ele deu uma deslizada, nós não podemos deixar ele para trás, não. Aqui tem lugar para você, não. Você pecou. Tem jeito para você, não. Então, ele disse assim, a igreja, que somos nós, não estou falando a igreja parede, não. Nós, igreja do Senhor, morada do Espírito Santo. Ele bateu isso bem forte com a gente, para que lá na frente nós, como um missionário, um pastor, um líder, não cometêssemos esse erro. Que a igreja, ela é o único exército que deixa os seus feridos para trás. E sabe, quando alguém vai para a guerra, já tem um hospital de campanha, já tem os médicos, já tem os enfermeiros, tem tudo ali montado, porque se um soldado é ferido, ele vai ser cuidado ali. As feridas vão ser curadas. Nós não. A gente pega, joga crente, tá vendo? Não era crente, não. Era só de fachada. Olha lá, escorregou. Eu bem imaginei que ia acontecer isso. Querido, nós estamos vivendo fora desse princípio, dessa palavra aqui. Pode falar, Vaxi. Na verdade, essa frase que esse professor citou é daquele livro, um livro bem fininho, que chama Além do Perdão. Mas eu gosto também muito de uma palavra do pastor Roberto, companheiro nosso lá de São Paulo, de um texto da palavra que você gosta muito, inclusive, Vera, que está lá em 2 Coríntios 5,16. Eu estou com a versão aqui, revista e atualizada, mas em outras versões o texto fica ainda mais claro. Que diz assim, ó, 5,16. Tá. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos, ou algumas versões falam, que não critiquemos, não julguemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. É porque quando você vive nessa vida de carnalidade, você vai agir com o outro sem amor, sem compaixão, apontando o dedo para o outro. E é muito sério isso. À medida que você julga, você vai ser julgado. À medida que você expõe o erro do outro, o pecado do outro, você também vai ser exposto e você está na mira. Quando a gente faz severas acusações, e nós não estamos nessa terra na condição de juiz. Para quem lê o livro ou quem assistiu o filme A Cabana, é que sentam na cadeira lá, a cadeira do juiz. Nenhum de nós nascemos na cadeira de juiz. Juiz é só um, que é Deus. Verdade. E nós temos o advogado Jesus Cristo. Mas quantas vezes nós achamos no direito de sentar na cadeira e julgar a dificuldade do outro? Só que a dificuldade do outro muitas vezes não é a minha, mas eu tenho as minhas dificuldades. Não é verdade? Então, não, isso, gente, é uma questão da gente se posicionar e se policiar mesmo. Foi o texto que nós falamos lá no início, que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Se a gente é muito suscetível a esse fato de julgar, de criticar, que a gente fala, já viu que é um pacote só, a gente precisa de colaboradores, mentores, facilitadores, Exatamente. que a gente possa falar assim, me ajude, meu irmão, me ajude. Se você perceber que eu entrei nesse nível de crítica, de julgamento, me alerte em amor para que eu não continue agindo dessa forma. Então, o apóstolo Paulo está falando, assim que nós, daqui em diante, a ninguém julguemos ou critiquemos segundo a carne. Nessa versão aqui, para você ver que muda tudo esse texto, né? Nossa, esse texto é uma janela de oportunidade para a gente mudar de vida, mudar o nosso comportamento, não é? Sim. Na atualizada, fala conhecemos. Ontem eu não conhecia Jesus, hoje eu conheço, então, assim que hoje, Vera, assim que daqui por diante, de hoje por diante, Vera não deve conhecer ninguém mais segundo a carne.
Se antes conhecemos a Cristo, então nós devemos conhecê-los agora do modo como Cristo o conhece. Então, não é mais segundo a carne, porque eu também não sou mais um homem carnal. Eu já deixei o homem carnal na cruz, Eu entendeu? sou Então, se eu espiritual vejo agora, né? Jesus em mim hoje, do homem carnal, eu preciso abrir mão a partir desse texto de 2 Coríntios 5:16. Eu lembro que o Roberto pregava muito essa palavra. E ela traz um impacto na gente. A ninguém mais conhecemos segundo a carne. Eu não posso olhar para meu irmão que está aí e ver segundo a carne. Ah, mas aquilo ali, gente, ó, bebia e daí, gente, é o passado. Agora é vida nova. Eu errei com você, você me perdoa. Você errou comigo, eu lhe perdoo. Isso é o verdadeiro cristianismo. Por isso que Jesus ainda vai esperar um pouco, eu acho, para voltar. Deus Pai, para enviar o Filho pela segunda vez, porque tem muita coisa para consertar. A gente pensa que é porque nem todos se converteram ainda, mas e a gente também, né? A gente está convertendo a cada semana, a É cada porque momento. salvação é diferente de conversão, né? Conversão. Conversão é mudança de hábito, de atitude, de É, comportamento, de é, direção. E isso é, o aí que, é todos os dias, né? é o que a gente. Salvação é única, uma única vez. Mas É, conversão, é até todo ter dia, corpo até Jesus voltar. glorificado, até Jesus voltar para mim, eu preciso me converter dos meus maus caminhos, mudar Por a quê? rota, né? É Porque isso que é conversão. voltando a um versículo que nós já falamos aqui. Porque nós andávamos em trevas. A Bíblia fala assim: aquele que andou em trevas viu uma grande luz. E lá também no Salmo 119, que nós já falamos, 105, fala que é lâmpada. Se é lâmpada, ela é para ser usada. É para sair do escuro. A única maneira de que vai nos fazer sair do escuro, desse lugar de crítica, de criticar o outro, de julgar o outro, é vivendo aqui. Ah, é porque você não vive o meu problema. Querido, não vamos justificar a nossa dificuldade querendo usar até a Bíblia. Não. A Bíblia é para trazer luz. Converteu, sim. Aceitou Jesus, sim. Nome escrito no livro da vida. Agora, o desenvolver a salvação, que faz parte dessa conversão, é cada dia. É um dia após o outro até Jesus voltar. Então, só voltando aqui um texto até que já foi citado, mas que está escrito aqui. Aqueles que criticam dos outros recebem críticas. A gente acabou de falar isso aí. A Bíblia diz em Lucas 6, do 37 a 38. 36 diz assim: não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, sereis perdoados. Aí, daí o verso 38 diz assim: daí ser-vos-á dado o quê? Boa medida. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, e vos deitarão no regaço. Porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Vamos alinhar a nossa vida com essa palavra. Essa palavra que traz vida, essa palavra que traz cura, essa palavra que traz restauração, essa palavra que muda a direção da nossa vida. A única finalidade de nós pararmos aqui nas quarta-feiras com toda essa batalha que a gente vive é fazer com que todos nós venhamos seguir o mesmo caminho. Jesus diz assim na palavra, ele fala assim: e o caminho sou eu. Ele fala: eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, essa palavra está nos mostrando: Vera, siga este caminho. Esse caminho sou eu, é o Senhor dizendo. Esse caminho, ele é perfeito, tá vendo, querido? O evangelho, ele é simples. É o que a Érica colocou aí. Realmente, Érica, essa é uma colocação da palavra perfeita. Porque ele é o caminho. A gente criar muita coisa. Mas se você for lá ler a trajetória de Jesus, a caminhada dele, o ministério dele, a simplicidade. Ele não precisava inventar coisas para curar o enfermo.
Ele não precisava criar coisas assim para dizer assim, vamos fazer um tremer aqui a mão para curar essa lepra. Não, Jesus, ele simplesmente trazia a manifestação da graça, do poder, do favor, da misericórdia. E a Bíblia fala que ele em nós é a esperança da glória. Agora, por que não acontece hoje os feitos de Jesus assim na nossa vida? Por causa da crítica hoje, colocando a questão da crítica, porque nós estamos fora do nosso lugar, nós saímos da fileira que deveríamos estar, nós saímos do caminho e estamos procurando um caminho alternativo. Queridos, nessa caminhada com Jesus, não tem caminho alternativo, é só Ele. Não tem outra saída, é Ele. E Ele é o quê? A palavra, é a palavra. Eu preciso da palavra. Eu, Vera, preciso meditar mais nela. Hoje, estou vendo isso, na hora que a gente bateu assim, o telefone e começou a conversar, eu digo, Jesus, é isso mesmo. Tá difícil? Olha, estou impactada. Eu nunca imaginei que a palavra de Deus tinha tanta referência acerca da crítica que leva para você o entendimento de não sentar na cadeira de juiz, que o único só que é juiz é Deus. O único que pode estar no seu tribunal pronto para julgar é Ele. Então, é um tempo, hoje à noite, quando eu for pedir para a pastora orar, é um tempo da gente consertar, é um tempo da gente alinhar, vai me mantendo no horário, tá, assim, de alinhar, Tá na hora. de viver, de romper, quebrar cadeias. A gente canta muito, cadeias quebrar, mas a gente está cheio de cadeias. A gente precisa amar como Jesus amou. E para que isso aconteça, eu só vou conseguir isso vivendo a palavra, que aí a palavra joga luz, eu começo a tirar as máscaras e vou ser o que Deus sonhou que eu fosse. Simples assim. Verdade. E aí o final aqui diz assim, ó, todo cristão, todo está incluindo eu e você, todo cristão torna-se mais sábio quando recebe a palavra que transforma, a palavra que muda a sua vida. A Bíblia diz em Provérbios 9, verso 8, Provérbios 9, 8. Para quem entrou agora, nós estamos falando sobre crítica. Crítica, seja liberto. A Provérbios 9, verso 8 e 9 diz: não repreendas ao escarnecedor, não repreendas ao escarnecedor para que não te odeie. Repreende ao sábio e amar-te-á. Instrui ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Glória a Deus. Aleluia. A melhor proteção para a minha vida e para a sua vida contra a crítica é você ter uma consciência limpa. Por isso, hoje, quando a pastora vai orar, você vai pedir a Deus para sondar a sua mente, seu coração, limpar esse senso de crítica que você tinha. Muitos anos atrás eu ouvi isso para me ajudar. Eu já até falei aqui na live, mas não com a visão que eu estou tendo hoje. Era para me ajudar. Aí eu até lembrei que, na época, Deus me deu um texto, que eu não sei onde está agora, mas eu sei de qual, que diz assim, que a repreensão, a princípio, não traz nenhum prazer. E não A traz disciplina. Hein? A disciplina não traz nenhum prazer. Mas lá na Hebreu. Hebreus, né? Se você achar o endereço, você solta aí. Mas lá na frente, você vai ver quantos benefícios você vai ter. A Bíblia diz em 1 de Pedro 3,16, diz assim, ó, tendo uma boa consciência, porque eu falei que a melhor proteção contra a crítica é uma consciência limpa. Aí a Bíblia diz em 1 Pedro 3,16, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, fiquem confundidos os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Você até já falou sobre isso agora há pouco. Então, um espírito crítico, ele não reflete Deus. Se você puder repetir isso para decorar, hoje eu fiquei fazendo assim na minha mente. Um espírito crítico não reflete Deus.
um espírito crítico não reflete Deus. Não é pensamento positivo, não, é para ficar guardado. Que eu não posso ter um espírito crítico e falar que eu transmito a graça e o favor do Senhor através da minha vida. Seu propósito, o propósito do espírito crítico é um único: é machucar e destruir. Um espírito crítico é a atitude negativa de um coração que condena, que devasta e destrói com palavras. Você quer falar? É o texto que você pediu para me falar, está lá em Hebreus 12, 11, que diz assim, Hebreus 12, 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercidos, frutos de justiça. Isso, tá vendo? E quando você é crítico, você não está sendo justo. Eu acho que alguém está querendo que eu repita sobre a questão do espírito crítico. Eu falei que o espírito crítico não reflete a Deus. Não reflete. Seu propósito, por que não reflete? Porque o propósito da crítica é machucar e destruir. Então, não reflete Deus. Simples assim. Agora, como é que eu posso identificar, Vera, fechando, esse realmente é o último ponto, como é que eu posso identificar, então, essas questões sobre a crítica? Primeiro, você já viu que começa com a rejeição. Começa lá atrás. Para você se defender, se encontrar, você acha que tem que enfiar a cunha no outro, criticar o outro, ferir o outro. Então, começa lá, é tipo um filhinho. Viu, Vaxi? Vale a pena até depois realmente. É isso, mas a crítica é um dos braços, um filhinho, um irmãozinho da rejeição. Da rejeição. Então, olha quem o crítico puxa com ele. O fofoqueiro. Já pensou? O fofoqueiro. Provérbios 11, 13. Quem muito fala, trai a confidência. Mas quem merece confiança, guarda segredo. Você até já falou sobre isso aí hoje. Que a pessoa solta a ferida do outro, a falha do outro, tem prazer em jogar no ventilador. Expor o outro, né? Expondo o outro. É outra coisa. Quem está dentro desse perfil? Só vou citar o versículo. O caluniador, primeiro fofoqueiro, que é Provérbios 11, 13. O caluniador, que é Provérbios 10, 18. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. Canta, louva, declara, mas está com ódio, querendo ver o outro na ruína. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. E quem espalha calúnia é tolo. O outro é o juiz. Que a gente já falou muito sobre a questão de juiz, eu também falei. O juiz ele possui uma incrível habilidade de apontar os erros dos outros. Isso aqui não pertence àquele que quer passar a vida de Deus através da sua vida. E o murmurador, né? Que suas características são de descontentamento e ingratidão. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu disse que comecei pelo final, foi quando eu falei sobre os efeitos da crítica, que eu citei Mateus e citei Lucas 6. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele, nessa noite, nos alinhe com a sua palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, você que foi perseverante aí, viu? Amém. Frente, a cura para esse espírito de crítica, já falei, quero repetir com o texto, é aprender a derramar amor, a encharcar a vida do outro com amor. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Senhor, nós queremos alinhar a nossa vida contigo, com a tua palavra. Nós escolhemos sair da cadeira, ó Deus, da crítica, do juiz, porque nós não somos. Ó Deus, nós escolhemos a sermos tratados, disciplinados pelo Senhor e a tua palavra. Ó Deus, este irmãozinho, esse parentezinho da rejeição que é a crítica, nós escolhemos abrir mão, porque nós não somos rejeitados,
nós somos amados, Amém. somos aceitos pelo Senhor. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, eu junto com a Vera nessa hora liberamos a bênção do Senhor sobre cada pessoa, aqueles que entraram aqui, aqueles que vão ver depois, ouvir depois. Deus, te louvamos porque o Senhor é poderoso para fazer Sim, Deus. infinitamente mais. E eu sei que isso foi só uma pontinha É verdade. daquilo que o Senhor vai continuar nos ensinando. Deus, nós escolhemos, na autoridade do nome de Jesus, a não permitirmos nenhum resquício de crítica e de Sim, julgamento no nosso coração. Sim, Senhor. Nós declaramos, ó Deus, que nós escolhemos a perdoar. Nós declaramos que nós liberamos o perdão para aquelas pessoas que, de uma maneira ou de outra, Sim, Deus. atravessaram o nosso caminho, nos humilharam, nos ofenderam, e hoje nós, com o coração, quem sabe, machucado, nós só temos palavra de crítica em relação a ela. Arranca essas vendas dos nossos olhos, para que a gente possa, através dos olhos do Senhor, do amor que vem do Senhor, alcançar essas vidas. Nós possamos olhar essas pessoas a partir de agora, não com julgamento, não com crítica, oh Deus, não examinando a vida dessa pessoa, porque só o direito quem é fazer isso é o Pai. Só Ele pode. Mas nos ensine, ó Deus, a alinharmos com a palavra do Senhor. Nós estamos a poucos dias do final do ano. Nós estamos a poucos dias para vencermos 2020. Meu Deus, eu sei que o Senhor trabalhou muito em nós durante este ano. Verdade. Com tantas situações que nós vivemos, com tantas circunstâncias. Mas nós te louvamos, porque o Senhor nos permite viver até aqui. Um beijo no seu coração. Nós louvamos a Deus, no nome de Jesus, por sua vida. Declaramos que você é onde você está. Você é muito amado. Amém. Muito obrigada por estar conosco. Domingo, para você que é de Belo Horizonte, venha para Lagoinha Prado, eu e a pastora Vera estamos lá. Não podemos te abraçar, mas vamos dar um sorriso para você. Quem sabe encostar o nosso cotovelo no seu. Venha para cá. E se você é de outro lugar, pode ligar aí no YouTube da Lagoinha Prado e assistir ao vivo a palavra do Senhor, cura e libertação. Amamos a sua vida, estamos sentindo falta de você lá no culto. Chegue lá, um beijo no coração e se prepare. A nossa caravana Israel está chegando, né? Está chegando assim. Os detalhes para a nossa viagem, que será em abril de 2022. Nós estamos na corrida de prepararmos os preços por causa dessa demanda do dólar, de tantas coisas, da pandemia, para soltar um preço que você vá. Mas isso não é tudo. O importante é você ter férias no período, é ter saúde para poder chegar até lá, a pandemia ter acabado, a abertura das nações para a gente passar. Queremos você na nossa caravana. Eu e a pastora Vera, Lagoinha Prado, rumo a Sião, Amém. junto com você. Um beijo no coração. Até quarta-feira que vem. E venha para o domingo também. Deus te abençoe. Um abraço.